Bom, então a gente está falando em transformar a biodiversidade, a biomassa em motores da inovação para a indústria, para a energia, para a saúde, ou seja, para todos os setores, para o desenvolvimento de forma geral. Eu incluiria aqui a agricultura também, né? Nós temos, inclusive, aqui a Raízen, né, que tem indústria, mas também com um pé muito forte lá na agricultura. Então essas iniciativas, né, elas são fundamentais para consolidar o país, consolidar o Brasil como uma referência em economia de baixo carbono, e aí a gente vai tentar explorar um pouco isso aqui durante esse painel. Bom, então nós vamos começar já. A pergunta, né, geral, né, que nós vamos ter aqui inicialmente, aí eu vou pedir que rapidamente vocês, em um minutinho, né, se apresentem e dê uma primeira visão geral, né, da relevância da bioeconomia para a organização de empresas que cada um aqui representa. Então vou começar aqui pela minha esquerda com o Jorge Souto. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar com vocês. Obrigado por quem está aqui nos assistindo. Boa tarde a todos os meus companheiros de painel aqui. A bioeconomia para a Braskem é o futuro sendo implementado. É isso aí. Nós queremos ajudar a transformar a indústria química para gerar a solução que este mundo precisa através da fonte de renováveis. Obrigado, Jorge. Anne, qual é a visão da Tetra Pak? Então, a Tetra Pak, para quem não conhece, é uma empresa global que oferece soluções de embalagem e processamento de alimentos. Para a Tetra Pak, realmente a bioeconomia é fundamental. Nós somos parte da cadeia de valor alimentar e também, obviamente, a bioeconomia é uma base dos nossos produtos. Por exemplo, nossas embalagens, os 70% é feito de cartão, que é produzido a partir da madeira, mas também para a proteção dos alimentos é preciso usar uma parte de plástico nas embalagens. Para algumas das embalagens que temos, estamos substituindo o plástico de origem fóssil com bioplástico feito do bioetanol, do cana-de-açúcar brasileiro. Então, realmente vemos o uso de materiais renováveis como uma solução importante para a transição da economia fóssil. Obrigado, Anne. E para a Raízen, André? Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Valente, eu sou o diretor de sustentabilidade da Raízen. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E a Raízen, como produtora de cana-de-açúcar, mas também compradora de cana-de-açúcar de produtores terceiros e processadora de cana para seus derivados, vários derivados possíveis da cana, a bioeconomia diria que ela é chave para a gente, porque a gente é o primeiro elo em que o bio vira bioeconomia, né? Porque qualquer bioproduto ele está crescendo, fazendo fotossíntese, incorporando aquele atributo sustentável, mas ele até ali ele é só bio. O que você vai fazer com ele? Agregar um valor, promover um impacto positivo para a sociedade. Aí sim ele se transforma numa bioeconomia e parte do nosso papel é fazer com que os usos desse carbono renovável que foi acumulado, eles sejam os mais nobres possíveis para ajudar a sociedade a alcançar os seus objetivos primordiais, porque assim você agrega valor para aquele produto e faz a bioeconomia, e aqui a gente tem a cadeia de valor inteira, né? A cana, a indústria, o processamento em plástico, o usuário final. Então, essa cadeia precisa ver valor nesse produto para que lá no começo da cadeia chegue um valor agregado. Então, acho que por a gente ser o primeiro elo da bioeconomia, esse é um tema que está na raiz, está no corpo do nosso negócio. Excelente. Então, tem a matéria-prima, a indústria, o usuário e a associação que representa, né, a indústria de inovação. Tiago, qual é a visão? Se tudo der errado, foi o Tiago. Se tudo der certo, foi a gente. Qual a relevância da bioeconomia para a BBI? André, você resumiu bem aqui, a brincadeira da parte. Prazer enorme estar participando aqui com vocês desse painel. Agradeço a Braskem pelo convite. Muito bom estar participando e falando um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Bom, a relevância da bioeconomia para a BBI, Marcelo, acho que o que eu posso dizer é o seguinte: a BBI existe por causa da bioeconomia. Tá? Então, a BBI foi criada justamente com uma visão, lá há 10 anos, quando pouco se falava ainda de bioeconomia, foi criada com o objetivo de antecipar os cenários, antecipar os riscos, os desafios e propor políticas públicas
desenvolver junto com o governo, com o apoio das nossas associadas, visando justamente acelerar o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil, no seu componente industrial, que é a indústria que nós representamos. E aí, nesse sentido, a gente reúne, o André trouxe muito bem a questão das cadeias produtivas, né, que envolve a bioeconomia. A gente tem, do nosso quadro associativo, 24 empresas e que estão presentes ali em mais de 15 setores, eu posso dizer assim, que mostra justamente desde a produção até o desenvolvimento e comercialização do produto final. Então, realmente é o cerne da ABBI, a bioeconomia. Ótimo, obrigado por essa primeira visão geral. Então, agora já tentando entrar, né, mais a fundo, né, e tentando a gente aprofundar essa discussão dentro do cada setor, eu vou começar com você mesmo, Tiago. A gente falou aqui, né, que recentemente o Brasil lançou a Estratégia Nacional de Bioeconomia e também está trabalhando o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, né? Como que essas iniciativas elas podem impulsionar a inovação, o setor industrial e a atração de investimentos? Marcelo, a Estratégia Nacional de Bioeconomia, ela foi instituída, né, por um decreto publicado no ano passado, onde foi constituída a Comissão Nacional de Bioeconomia. E aí, para a gente ter uma dimensão da abrangência, né, dessa comissão, ela tem na sua composição 16 ministérios, tá? Representantes da indústria, né, a CNI e a BBI fazem parte da comissão, representantes da agricultura, então a CNA faz parte, representantes do setor financeiro, então, por exemplo, a FEBRABAN faz parte da comissão, e o seu objetivo é justamente impulsionar, né, a bioeconomia. Então, o que está sendo feito? Esse decreto definiu diretrizes, e essas diretrizes elas vão trazer tanto o componente socioambiental da bioeconomia, quanto o componente industrial, que é que eu vou procurar focar aqui na minha explicação. E esse componente industrial, ele traz basicamente, né, a gente pode dizer que como diretrizes o desenvolvimento econômico a partir de recursos biológicos, estímulo à bioindustrialização, descarbonização das cadeias produtivas, e ele prevê, para se chegar a esses elementos, né, tudo isso com inovação, prevê mecanismos financeiros, de mercado e regulatórios. E a partir dessas diretrizes e desses mecanismos, né, financeiros, de mercado e regulatório, é que o Plano Nacional está sendo desenvolvido. Então, esse plano ele é composto por 7 missões, que já foram aprovadas na comissão. Uma dessas missões, e essas missões tratam desde a produção, do desenvolvimento de biomassa, do seu processamento e aproveitamento integral, até o desenvolvimento industrial dos produtos. Então, uma das missões especificamente, ela trata, por exemplo, para trazer um exemplo de uma missão, né? Você inserir a química de renováveis na matriz química do Brasil, que é basicamente o que a Braskem está fazendo aí há muitos anos, né, e liderando aqui no país. Então, basicamente, estão prevendo, né, a partir dessa missão, por exemplo, metas, indicadores e ações estratégicas. Então, a partir desse momento, você começa a desenhar as ações estratégicas para fazer esse estímulo. Então, por exemplo, no mecanismo de criação de mercado, quais vão ser as metas? As metas vão ser ampliar em X% o número de produtos de origem biológica em determinados produtos no Brasil, por exemplo. Quais vão ser as ações estratégicas? Bom, criar um programa de compras públicas preferenciais, criar mecanismos de financiamento para estimular o desenvolvimento desses produtos, criar mecanismos que promovam a infraestrutura necessária para o desenvolvimento. Quais seriam as metas, né? Instituir um número X de novas biorefinarias no Brasil, definir, né, aumentar em X%, né, o número de produtos de base biológica inseridos na matriz industrial brasileira. Então, nesse contexto todo, é que o plano vem sendo desenvolvido, e a contribuição dele é justamente porque ele vai criar mecanismos para a implementação, né, para a instituição realmente da bioeconomia como uma política industrial no Brasil. Excelente, Thiago.
Então, Jorge, o Thiago colocou aqui, né, esse momento, e a Braskem, como uma indústria química inovadora, né, como já foi colocado aqui, tem avançado na questão da redução de emissões, certamente tem suas metas próprias, né, na redução de emissão de gás de efeito estufa, mas também defendido, né, que é preciso pensar no uso sustentável do carbono, né? O que isso significa na prática e como que a bioeconomia se insere, né, nessa estratégia de uma indústria química como a Braskem? Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Não sei se todos sabem, mas a química orgânica, todo produto tem carbono. Nós estamos utilizando aqui, seguramente sentados em cima de produtos da química orgânica, isso aqui da química orgânica, vestidos de química orgânica, ou seja, estamos constantemente utilizando, a sociedade precisa e utiliza produtos químicos. O carbono, hoje, uma parte dele procede de fonte fóssil. Ou seja, ele utiliza parte do que é o petróleo, parte do que é o gás natural, pega a parte mais pesada do gás natural e produz produtos químicos. A transformação necessária, que é necessária para alcançar um futuro mais sustentável, é utilizar fontes sustentáveis de carbono. Quais poderiam ser as fontes sustentáveis? A biomassa, o produto reciclado, né? O plástico pode ser transformado em outro produto plástico, né? Seria uma fonte sustentável de carbono. E essas fontes sustentáveis, nós, como química industrial do mundo, estudamos quais são as possibilidades para alcançar essa neutralidade de carbono no futuro. E a química renovável surge como uma alternativa mais economicamente viável, tanto globalmente como localmente. Dois estudos recentes mostraram isso, que o ICCA, o Conselho Internacional da Indústria Química, encomendou, e outro que a Biquim encomendou e coloca a química de origem renovável como uma grande fonte. Nós já vemos, como o Thiago comentou, desenvolvendo esse tipo de solução. A primeira fábrica de polietileno de origem renovável partiu em 2010 e de lá para cá continuamos a investir em novos desenvolvimentos, do EVA verde, o EVA de origem renovável, o monoetilenglicol de origem renovável. Esses produtos como um todo, eles são úteis para a sociedade e a partir da sua renovabilidade, a grande contribuição para a mudança do clima é que ele absorve CO2. Se o produto químico é estável, ele fica contido. É como se esse carbono aqui fosse um renovável, ele estaria contido nesse copo. E se reciclado, ele vai continuar aqui nos servindo de alguma forma, de uma forma sustentável. Essa é a lógica da conexão da Braskem com a economia da química renovável e reciclada. E continuamos a investir, né? Nosso recente investimento em inovação e tecnologia foi nos Estados Unidos, em Lexington. Investimos $20 milhões para continuar desenvolvendo esse produto. E nossa visão é que queremos alcançar até 2030 1 milhão de toneladas de produtos produzidos a partir da química renovável. Hoje temos capacidade de produção de 275 mil, ou seja, de 2010 para 2025 saímos de 0 para 275 mil. Como iremos alcançar 1 milhão até 2030? Isso com muito esforço de inovação e tecnologia, mas também com novas políticas públicas. Por isso, estamos com a esperança positiva da implementação dessas políticas que estão surgindo. Tiago mencionou uma delas, a Estratégia Nacional de Bioeconomia, tem também a taxonomia, que vai trazer incentivos para a bioeconomia também, a taxonomia do Ministério da Fazenda, tem um plano de transição ecológica, ou seja, tem várias iniciativas do governo brasileiro. Nós também esperamos um incentivo principalmente à demanda por produtos mais Muito obrigado, Jorge. André, o Jorge falou, né, de substituir o carbono fóssil pelo carbono não fóssil, né, pelo carbono natural, pelo carbono biogênico. Vocês estão nessa ponta, né? Vocês como um grande produtor de etanol. Como que podemos ampliar essa visão, né, para incluir químicos e materiais renováveis como parte essencial da estratégia climática da indústria no Brasil, e como que a Raízen vê esse mercado para os seus produtos tradicionais, como o etanol, por exemplo?
Eu vejo um cenário até bem simples à frente da Raízen, que é a gente não tem paixão por uma ou outra solução, a gente tem paixão pelo problema, que é precisamos reduzir emissões globais, precisamos fazer isso rápido, precisamos fazer de uma forma custo-eficiente para a sociedade. O que aconteceu historicamente é que, pelo setor de energia representar uma parcela muito significativa das emissões globais, os incentivos vieram, as políticas públicas, que agora a gente está discutindo aqui uma política pública para valorizar a bioeconomia, acelerar a bioeconomia, mas os incentivos apareceram na forma de mandatos de mistura de etanol no combustível, algumas metas de redução de emissões para empresas que são produtoras ou importadoras de combustíveis fósseis. Então, naturalmente, fez com que o nosso modelo de negócio fosse para o etanol combustível como uma solução que dominou o nosso portfólio. Mas, no fim das contas, a gente tira carbono da atmosfera, a gente tem uma tecnologia imbatível, inovadora na Raízen, que chama fotossíntese. A gente tira carbono da atmosfera, estoca na forma de cana-de-açúcar. O que você vai fazer com aquela cadeia de carbonos renováveis ali o céu é o limite. Então, a gente primeiro sabe que tudo começa com os sinais do mercado. Não adianta eu virar para a Braskem e para a Tetra Pak e falar: convertam todo o seu portfólio em renovável, porque a gente precisa salvar o mundo. Se não tiver um sinal de mercado de que isso precisa acontecer e de que o eventual custo adicional que possa acontecer no início da jornada, porque a gente confia também que é tudo muito competitivo em termos de custo, mas o incentivo que precisa acontecer, ele vem rapidamente. Naturalmente, a gente vê que esse nosso carbono, o etanol, ele já é insumo para plástico, mas a gente já tem, por exemplo, projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tudo que a gente queima para gerar energia pode ter uma finalidade mais nobre, né? No fim das contas, a gente poderia fazer coisas cada vez mais nobres. Olha o exemplo do bagaço, da cana-de-açúcar. O bagaço, há décadas atrás, era um resíduo raiz, assim, lixo mesmo. Ninguém sabia o que fazer com tanto bagaço. As usinas começaram a investir em cogeração, começamos a ver um pouco mais de utilidade para aquele bagaço como fonte de vapor e energia elétrica. A partir da exploração do bagaço como matéria-prima para etanol de segunda geração, agregou-se um valor adicional para aquela matéria-prima, e a partir daí a gente vai explorando as possibilidades. A produção de etanol de segunda geração, por exemplo, gera a lignina como um subproduto. A lignina hoje, o modelo de negócio é queimar. Eu tenho certeza que não vai ser o modelo de negócio durante muito tempo queimar a lignina, porque você tem um carbono ali extremamente concentrado, residual, e que pode ser matéria-prima também para a produção de outros químicos. Então, o que a gente advoga é para que as políticas públicas deem um direcional para os atores da cadeia, de que eles precisam e eles têm a responsabilidade ao longo do tempo e vão ter os incentivos necessários para investir nisso. E a gente nunca vai advogar pelo combustível ou o polímero. Isso não está... Até porque a gente tem total confiança de que a cana-de-açúcar sozinha não vai resolver os problemas do mundo. A gente precisa garantir que... O senhor tocou num ponto importante, que é o carbono renovável, e aí eu adiciono que renovável e sustentável não é a mesma coisa. São dois conceitos diferentes e que a gente tem que procurar ambos. Dá para produzir um negócio renovável nas piores condições do mundo, se ele não for bem cuidado. Então a gente tem que advogar por, sim, um carbono renovável, a bioeconomia para avançar, sem abrir mão de critérios de sustentabilidade. E a gente está aqui falando em português com muitos brasileiros, mas não esqueçamos que o fórum que a gente está é um fórum internacional e a gente não pode passar a mensagem de que a gente quer critérios baixos, um sarrafo baixo de sustentabilidade. Não. A gente quer rastreabilidade, a gente quer zero desmatamento, a gente quer regras rígidas, porque a gente confia no case que a gente tem como indústria. E a gente sabe que às vezes a gente sofre um pouco de preconceito por notícias do passado e que ainda permeiam a opinião de muitas pessoas. Então, como um ator sério da indústria, a gente advoga por políticas públicas rígidas e que coloquem um preço no carbono. Todo mundo está pagando um preço aqui, estamos todos nos abanando. Todo mundo está pagando um preço aqui pelas mudanças climáticas e o custo social das mudanças climáticas é maior do que o custo dessa transição para uma economia de baixo carbono. E uma vez que esse custo esteja internalizado nos produtos, vai ser quase que óbvia a transição, porque não acho que a barreira é tecnológica, acho que a barreira é econômica. A gente tem que ter um modelo mental, um modelo econômico diferente para operar daqui para frente. Me permite, Marcelo, complementar um pouco com o que o André comentou, porque a Raízen é fornecedora da Braskem. E eu vejo
o contínuo esforço da Raiz em melhorar o seu processo produtivo, a Braskem, e a relação com seus fornecedores também. A Braskem, desde 2010, entendendo que o atributo de sustentabilidade seria aquele que traria atratividade para o nosso cliente, esse atributo ele deveria ser de alguma forma verificado. Então, desenvolvemos naquela época, em 2010, não existia nada disso. Nós desenvolvemos um código de conduta de relacionamento com os fornecedores. Esse código foi evoluindo também, passou a ser verificado e hoje, entre 2023 e 2025, auditamos mais ou menos 80% do volume da nossa compra de etanol. E com critérios de, por exemplo, não pode desmatar, né, mão de obra, não, tem que regenerar o solo, esse tipo de critério. E nas auditorias, felizmente, temos comprovado que esta cadeia, principalmente nossos fornecedores, né, tem melhorado e, além disso, tem demonstrado que estão contribuindo positivamente para a regeneração dos ecossistemas. Isso é muito legal. Fantástico. E é muito interessante, né, que essa visão que você trouxe de resíduos estão deixando de ser resíduos, né? Estão passando a ser coprodutos dentro de um modelo de economia circular. Anne, certamente a Tetra Pak não inventou a fotossíntese, mas vocês revolucionaram, né, o mercado de embalagens, né? Com embalagens muito diferenciais, com reciclabilidade, né? E também os equipamentos de produção dessas embalagens, né? E a Tetra Pak, obviamente, adquire, né, os insumos renováveis produzidos no Brasil para esse processo, né? Então, como essas alternativas têm ajudado a Tetra Pak no avanço das estratégias de negócio, especialmente pensando nessa questão da preparação e no controle de emissões e na questão associada às mudanças do clima? Sim, o plástico renovável brasileiro é uma parte importante da nossa estratégia da descarbonização. Para nós, o plástico, em geral, representa mais ou menos 1/3 das emissões de carbono associadas com as compras de materiais e serviços que temos. Então, obviamente, é muito importante trabalhar nisso. O plástico renovável tem uma pegada de carbono mais ou menos na metade comparado com aquele de origem fóssil. Então, até agora já conseguimos reduzir uma parte das nossas emissões relacionadas a materiais e serviços com o uso desse plástico renovável. Obviamente, agora continuamos trabalhando com os nossos clientes, procuramos ampliar o uso dos materiais renováveis para poder seguir com essa redução. Com nossas embalagens que contêm o bioplástico, oferecemos aos nossos clientes uma potencial para poder reduzir a sua dependência também da economia fóssil, além de, obviamente, demonstrar uma redução mensurável da pegada de carbono. E também queria mencionar que em 2023 lançamos já uma embalagem que tem até 90% do conteúdo renovável. Excelente, excelente, Anne. Então, Thiago, pegando, né, tudo isso aqui que a gente ouviu, né, eu acho que o André trouxe essa questão, nós estamos aqui num evento global, internacional, né? Então, a partir do Brasil, né, a partir daquilo que a gente está construindo aqui enquanto políticas públicas, quais políticas você entende que poderiam ser úteis para que a bioeconomia avance como solução para a mudança do clima? Fazendo essa conexão aí com o ambiente que a gente está aqui. Marcelo, basicamente, o que eu costumo trazer é o seguinte: a grande graça da bioeconomia é que ela permite com que você produza moléculas idênticas às fósseis, mas a partir de recursos biológicos. Então, isso é impressionante, é um grande... E aí você não precisa de nenhum desenvolvimento adicional, nenhuma mudança nos demais elos da cadeia. Então, essa é a grande vantagem que vou trazer assim, uma das grandes vantagens. Só que, ao mesmo tempo, esse é um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento da bioeconomia. Porque, a partir do momento em que você está concorrendo uma molécula idêntica à convencional, mas sem nenhuma diferença, vantagem em termos de função da molécula, e você está com uma tecnologia altamente inovadora, o custo dessa tecnologia é mais alto, né? Então aqui você
essa característica da similaridade do produto drop-in, ele acaba se tornando também um dificultador, tá? Agora, para você conseguir valorizar toda a questão os atributos de sustentabilidade, né, você precisa primeiro de políticas para competitividade. Então você tem que, as tecnologias elas são novas, elas estão começando, né, elas não tiveram os mesmos incentivos que outras cadeias produtivas tiveram nos últimos 50, 60 anos. Né, e hoje muitas permanecem ainda com esses estímulos, né? Então você precisa de mecanismos para dar competitividade. E aí, esses mecanismos, o que eu vou trazer aqui, em termos de políticas públicas, primeiro, a gente precisa desenvolver as matérias-primas. Então a Raízen sabe muito bem que ter um cultivar de cana-de-açúcar não é simplesmente pegar um pomo e plantar, você tem todo um processo de desenvolvimento tecnológico. Então você desenvolver as matérias-primas para a conversão depois nos produtos de base biológica que vão substituir ou que vão complementar os produtos convencionais. Para isso você precisa de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, mecanismos de financiamento para inovação nas linhas específicas que têm relação com a bioeconomia. Segundo, mecanismos de financiamento ou para escalonamento da produção. Então, escalar a produção também é um grande desafio, né? Você precisa de desenvolvimento tecnológico, você precisa de capital, o que eu chamo de o capital paciente, porque a inovação ela demora para acontecer. E aqui tem um ponto muito importante, né? Quanto mais inovadora é uma tecnologia, maior o risco dela dar errado, tá? Então, se você está financiando inovação e 90% das inovações que você escolheu funcionaram, você não foi inovador o suficiente. A inovação, ela envolve risco. E esse risco, em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil está sendo feito, né? Mas você precisa, o governo compartilha o risco do investimento com o empresário. Então, é estratégico para o país, isso vai gerar desenvolvimento econômico, vai gerar emprego, vai gerar sustentabilidade e descarbonização da economia. Então, você vai compartilhar o risco. Então, o empresário entra com uma parte do recurso, o governo entra com outra. E, por fim, fazendo o gancho de tudo isso que eu falei com a COP, é a valorização dos atributos de sustentabilidade. Então, programa de compras públicas governamentais, perfeito. Quanto mais sustentável é o produto, quanto menor a pegada de carbono, mais vantagem, mais estímulo ele tem que ter. O rastreamento de toda a cadeia de valor, né, para você garantir que durante a análise de ciclo de vida, as análises de ciclo de vida garantam que realmente aquele produto tem uma pegada de carbono menor. É um programa de promoção da bioeconomia no exterior, valorizando os atributos sustentáveis do Brasil, um programa de conscientização da população de que aquele produto é sustentável, né? E principalmente não gerar entraves regulatórios. O governo tem que quebrar os entraves regulatórios. O financiamento, a regulação, ela tem que ser um viabilizador e não uma barreira, né? E quando a gente fala de inovação, existe receio em todas as áreas, né? O novo sempre assusta, né? Então trazer um olhar da inovação como solução, né? E a partir disso desenvolver as regulações necessárias para estimular e não para gerar entraves. Marcelo, desculpa também entrar pegar o Thiago aqui, porque ele citou o programa de compras do governamentais, né? E seguramente o Thiago sabe, mas não sei se a audiência toda sabe, o governo brasileiro está desenvolvendo um programa de selo verde, selo verde Brasil. E esse programa está em fase piloto e alguns produtos químicos, algumas linhas de produtos químicos foram eleitas para participar desse processo. E os polímeros de origem renovável é um deles, e eu fico muito feliz em dizer que o polietileno de origem renovável, Bio-Based Polyethylene, I'm Green Bio-Based Polyethylene, está entre eles, e este produto já é exportado hoje para mais de 40 países. Então é possível sim alavancar a bioeconomia através da exportação e através das compras públicas. Ótimo. Anne, eu vou pegar esse ponto, né, que acho que o Thiago trouxe aqui, da questão do custo da transição, né? O custo não só financeiro, mas todo o custo, né, da tecnologia, né? E também até o custo da nova regulação, né, desse novo mercado. Então, olhando para essa lógica, né, no futuro,
por exemplo, da evolução da regulação na Europa, por exemplo, a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que exige que as grandes empresas identifiquem, mitiguem riscos socioambientais na sua cadeia de valor. Como que a Tetra Pak vê a evolução da sua estratégia global no enfrentamento desses riscos decorrentes da ampliação do uso dos materiais renováveis dentro dessa transição? Então, o CSDDD, essa diretiva que você mencionou, o CSDDD, como a gente diz em inglês, é uma nova diretiva da União Europeia que realmente segue os princípios das Nações Unidas e OCDE. E para a Tetra Pak, a gente já está comprometida com esses princípios internacionais, então, dessa forma, estamos bem posicionados para poder atender os requisitos dessa diretiva. Agora, esses princípios que dizem que as empresas precisam fazer um processo que se chama devida diligência. O que quer dizer? As empresas precisam identificar os impactos sobre os direitos humanos e o meio ambiente em suas operações e a cadeia de suprimento, de cadeia de valor. E eles precisam agir para minimizar esses impactos, focando sempre nas ações, nos impactos mais sérios, né? Agora, isso pode envolver várias medidas para reduzir esses impactos, mas o importante é sempre trabalhar com os outros atores na cadeia de valor. E uma parte muito importante desse processo é o engajamento com os trabalhadores e com as comunidades que podem ser afetadas. Agora, para a gente, em Tetra Pak, na prática, já usamos várias ferramentas, como temos também nosso código de conduta, temos cláusulas contratuais específicas relacionadas à devida diligência, usamos certificações, fazemos acompanhamento dos sistemas de compras responsáveis que tem os nossos fornecedores e realmente estamos comprometidos em seguir com essa colaboração com nossos parceiros de cadeia de suprimento para poder identificar e minimizar esses impactos socioambientais, especialmente enquanto ao nível das plantações, né? Mas o importante é sempre ter uma base no engajamento com os atores afetados. Agora, o que preocupa agora mesmo são as mudanças que têm sido propostas nessa diretiva, que podem enfraquecer esse alinhamento existente com esses princípios internacionais. E isso é alguma coisa que poderia tornar esse trabalho mais difícil para a gente. Excelente. Voltando então para a nossa matéria-prima, né, para o início da cadeia, né? Esse mercado da bioeconomia está crescendo, não só no Brasil, mas globalmente, né? A Raízen é um grande produtor de etanol nacional, mas também é um exportador desse produto, né? Como que vocês veem essa questão de ampliação da demanda por esse produto, pensando na cadeia de bioeconomia? Excelente. A gente vê de uma forma muito otimista, especialmente porque a gente tem convicção do case que a gente tem. Até poucos anos atrás, a gente via um certo receio, dá para chamar de preconceito, com o prefixo bio, né? Se você falar que é bio, em alguns locais do mundo, fala, não, peraí, bio, desmatamento, trabalho análogo, tem um monte de estereótipo. Só que o que a gente sempre acreditou e sempre advogou? Não, a gente faz o nosso trabalho direito, a gente tem rastreabilidade, a gente produz de forma sustentável, a gente tem atributos inigualáveis. E quando você soma isso à necessidade da redução de emissões globais, quando você soma isso à urgência da redução de emissões globais, o que sobra para o mundo que está disponível em larga escala, que é sustentável, tem uma baixa pegada de carbono e está disponível hoje, que vai ajudar a descarbonizar nos próximos 5 anos. Sobra pouca coisa na conta e a gente sabe que a bioeconomia é uma delas. Então, ao longo desses últimos anos, a gente se fechou, fez o nosso trabalho, evoluiu em certificação, em padrão de sustentabilidade, mecanismos para comprovar rastreabilidade, zero desmatamento. Hoje, a Raízen tem mais de 1.000 produtores rurais dos quais nós compramos cana-de-açúcar. São fazendeiros de todos os tamanhos e a gente compra cana-de-açúcar. Dos 1.000, sabe quantos a gente visita? Assim, a gente entra na fazenda dele? Todos. Uma vez por ano, pelo menos,
Então imagina a quantidade de gente do nosso time cujo trabalho, job description, é visitar fazendeiro. É o que a gente faz, porque não existe espaço na economia do futuro, não existe espaço numa economia de baixo carbono para práticas não sustentáveis. Assim como não existe espaço para um modelo econômico que não tem os bioprodutos. Então o que a gente fez foi, no dia que esse awareness chegar e que as políticas públicas perceberem que não adianta, é óbvio que o mundo vai ter produtos sintéticos, é claro que o mundo vai ter uma participação da eletrificação muito forte, mas nenhuma tecnologia sozinha vai conseguir resolver o problema e vão precisar da nossa. A gente só precisa estar preparado com um sarrafo bem alto de sustentabilidade. E esse momento chegou. Pego o exemplo agora do setor marítimo, pensando do lado do combustível do etanol. O setor marítimo, que até pouco tempo atrás as empresas de shipping me abordavam para falar sobre etanol de segunda geração só, porque era a única coisa que cabia nos filtros que eles tinham estabelecidos. E eu falava, gente, quando você fizer a conta, é claro que eu quero que você compre 2G, mas é que eu acho que não vai ser sustentável para o seu negócio. Você precisa primeiro escalar a tecnologia do etanol, você tem o etanol de primeira geração, eu te dou todos os critérios de sustentabilidade que você quiser e a gente junto desenvolve o 2G, mas não vai funcionar. Não pode. Resultado, hoje as discussões que a gente tem, já tem empresas de navegação misturando etanol de primeira geração no metanol, porque é o que dá para fazer, é o que é custo eficiente. Então, a gente está surpreendendo o mundo, eu acho que a gente está num momento muito legal para a bioeconomia, porque a gente tem critérios de sustentabilidade muito altos e a demanda chegou. A necessidade de descarbonizar de forma custo eficiente, sem você ficar vulnerável a uma cadeia de suprimento concentrada num só país, ou vulnerável a uma tecnologia que, se não vingar, você não tem alternativa, a gente está muito bem posicionado. E a gente tem o potencial de expansão. A gente sabe que, por exemplo, o nosso canavial não está nem perto da produtividade máxima que ele pode ter. Não está nem perto disso. A gente ainda tem uma jornada de evolução. Ainda que a cana seja uma cultura centenária, a gente aprende muito com tecnologia canavieira com o passar do tempo. Então tem um espaço muito bom para explorar, a gente sabe que a gente tem os atributos necessários e a demanda vai vir independente da gente fazer esforço, porque o problema está dado e faltam variáveis para resolver essa equação. Perfeito, André. Jorge, pegando um gancho aqui no que o André trouxe, né? Ele citou aqui um caso, né, de uma legislação internacional, que é do combustível de navegação. Nós temos também para combustível de aviação, e aqui do lado está tendo negociações. Ou seja, estão sendo criadas regras, né, internacionais para essa questão de mudança de clima, né, e políticas, né, que vão ter que sair. Vocês como indústria, né, como que vocês enxergam isso? Como vocês podem ajudar trazendo essa questão da bioeconomia como parte dessa solução? Eu acho que aqui o principal que está acontecendo, e sempre vai ser assim, né, é ter o sinal da direção de longo prazo, né? A direção de longo prazo é clara, nós precisamos agir. Eu estava assistindo hoje uma palestra do professor Carlos Nobre. Ele já não está dizendo que não é para chamar mais de mudança do clima ou mudança climática, tem que chamar de emergência climática, porque a ação necessária e urgente precisa ganhar escala para que a solução chegue. Então, acho que nós esperamos que o que está acontecendo aqui traga essa sinalização clara de mais ambição. A ambição para que todos nós continuemos a nos movimentar para a economia de carbono neutro. Nós no Braskem gostamos de chamar de economia circular de carbono neutro, porque dessa forma que um produto estável pode ser mantido na tecnosfera, podemos dizer assim, e mantendo o carbono que foi absorvido da atmosfera no nosso ambiente, né? E dessa maneira podemos dizer que removemos o CO2. E aí essa remoção de CO2, eu acho que também pode sair daqui uma sinalização clara, que diga para todo o mundo: é possível remover CO2 utilizando produtos químicos estáveis. Concretamente é isso. Assim, eu estou na minha mochila os grãos do primeiro lote de polietileno de origem renovável da Braskem de 2010. E eu costumo brincar que isso virou uma peça de museu e que vai ficar comigo provavelmente mais anos enquanto eu estiver vivo, e poderá ser minha herança para minha neta. Concretamente é isso, porque ele é um produto estável e o carbono está ali. O reconhecimento de que esse produto estável removeu o CO2 pode alavancar muito a bioeconomia. É isso que esperamos que desse ambiente saia esse tipo de sinalização também.
Excelente. Bom, a gente está indo para o final aqui, né, para a última parte aqui da nossa conversa. Acho que foi uma conversa muito rica, né? A gente trouxe todos os elementos aqui conectando e a gente está olhando muito o que aconteceu, o que está acontecendo no presente, mas o Jorge trouxe uma questão de já falar de longo prazo, né? Então vamos olhar para frente, né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta para vocês quatro, começando aqui com a Anne para responder. Olhando para frente, né? O que precisa acontecer nos próximos 5 anos para consolidar o Brasil como uma potência na bioeconomia? Eu acho que é preciso tanto assegurar a rastreabilidade e a transparência, que já falamos, em toda a cadeia, mas também o engajamento com os trabalhadores e as comunidades. Porque, como também foi mencionado antes, é importante que os consumidores tenham confiança de que os materiais foram produzidos seguindo esses valores que foram mencionados, de justiça, inclusão, sustentabilidade e responsabilidade a respeito à biodiversidade. Então, eu acho que tudo isso precisa para que tenha essa informação para dar confiança para os consumidores. Excelente. Tiago, e por parte, então, da associação que representa, né, esse crescimento, o que vocês vislumbram para os próximos 5 anos? Marcelo, sei que a bioeconomia ela explodiu no Brasil, né, nos últimos anos. Tá? Então eu vejo, para ela se consolidar nos próximos 5 anos, a gente precisa manter o foco nas ações que estão sendo desenhadas hoje, seja no Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, seja no Programa Selo Verde Brasil, seja na Missão 5 da Nova Indústria Brasil, que traz ali a bioeconomia em várias vertentes, tá? Seja na Embrapa, estimulando ainda mais o desenvolvimento da bioeconomia. E eu queria trazer uma mensagem final aqui. A gente está em COP. Todo mundo fala muito de mercado de carbono, né, que é um grande tema em discussão, que é extremamente relevante, mas pouca gente se lembra do artigo 10 do Acordo de Paris. Tá? Eu queria dizer o seguinte: a transição para uma economia de baixo carbono, ela só vai acontecer se nós tivermos uma transição para a inovação nos recursos biológicos. Tá? O que o parágrafo 5º do artigo 10 do Acordo de Paris traz? Vou ler na íntegra. É fundamental incentivar e possibilitar a inovação para contribuir a uma resposta global eficaz de longo prazo à mudança do clima e para promover o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Essa é a agenda da ABBI. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Excelente trazer, né, isso para a discussão, 10 anos do Acordo de Paris, né, e a gente tem um caminho à frente. André, como que vocês veem essa inovação no setor sucroalcooleiro, no setor sucroenergético para os próximos 5 anos? Olha, partindo do princípio que o que foi dito aqui aconteceu, que eu acho que eu concordo em gênero, número e grau, acho que tá evidente. Agora eu nem sabia, mas está escrito literalmente no Acordo de Paris que a gente precisa avançar nessa direção. Para o horizonte temporal que a gente tem à frente da gente no curtíssimo prazo, eu estou na linha da Anne de que a gente já fez um trabalho muito bom. A gente agora está devendo muito em termos de reconhecimento do que é a realidade. Quando eu participo de um debate e ouço que você não pode fazer a bioeconomia ou plantar cana para produzir qualquer produto energético ou um material porque alguém vai passar fome porque você deveria estar plantando alimento. Eu entendo que a gente tinha conceitos antigos do passado, mas é uma injustiça intelectual a gente falar dessa forma sem olhar para os dados. Hoje o mundo produz mais alimento do que ele precisa, a gente tem um problema logístico de desperdício, não tem um problema de produção de alimento. E, inclusive, um estudo recentemente lançado acabou de comprovar via um modelo que se você produz mais etanol a partir da cana, não só você não causa insegurança alimentar, como você aumenta a segurança alimentar naquelas regiões, porque você gera mais empregos, você melhora a renda daquelas famílias, o disposable income das famílias melhora, e segurança alimentar não é sobre quantidade de alimento só, é acesso,
e affordability, né? A capacidade de você comprar, de você ter condições econômicas de acessar uma alimentação de qualidade. Então a bioeconomia é o pilar desse ecossistema de geração de valor, que é a sustentação das pessoas que mais precisam disso. Então a nossa realidade precisa ser reconhecida. E então a nossa jornada como indústria tem sido no último ano e meio e vai continuar sendo nos próximos 2, 3, é de educar e compartilhar informações sobre o que de fato está acontecendo lá no campo. E semana sim, semana não, eu recebo algum grupo de stakeholders, desde atores da indústria até formuladores de políticas públicas internacionais. Tem alguns hoje na nossa usina, inclusive, que eu estou aqui, não estou podendo levar eles, ainda não descobrimos o teletransporte, mas quando a gente chegar lá, porque é impressionante quando você conta o case, você gera aquele momento, uau, eu não sabia. E é normal, eu não julgo ninguém, eu não conheço a realidade de todas as geografias do mundo. Então é nosso papel agora mostrar que a gente tem um case de sucesso, porque uma vez que isso seja reconhecido, é muito fácil o próximo passo, porque o incentivo está lá, a tecnologia está lá, tem inovação para ser feita, mas não é uma ciência de foguete. A gente ainda sofre com barreiras que são muito antigas, muito precárias, pouco embasadas, e isso prejudica a evolução da indústria e o aumento desse impacto positivo que tem lá no campo acontecendo. Excelente, André. Só um dado, desculpa, para quem não sabe, os municípios que têm, quando chega uma usina de cana-de-açúcar e álcool, esses municípios aumentam, em média, $1.000 do PIB per capita, quando comparado com os municípios que não têm uma usina. E os de 14, 15 municípios do entorno, em média, $400. Isso é um efeito prático do impacto para a comunidade que tem a evolução de uma indústria. E uma indústria que pode crescer, que tem produtividade ainda para ser alcançada, que tem áreas degradadas que podem ser recuperadas com um agronegócio sustentável. Ninguém está pedindo para ter regras flexíveis para o agronegócio. E, inclusive, se você olha para o histórico da cana, 98% da expansão da cana que aconteceu, principalmente entre 2000 e 2010, aconteceu sobre áreas altamente degradadas, que aumentou o estoque de carbono. Então esse é um ponto que a gente precisa martelar, a gente precisa reforçar isso. Expansão não é necessariamente problema, inclusive é solução dos problemas que a gente tem. Perfeito. E essa questão, né, da disputa alimento versus energia, né, que por muito tempo, né, ficou, nos atrapalhou, né, nesse avanço, ela foi resolvida em parte por inovação, né, por ganho de produtividade, por ganho de eficiência no próprio processo produtivo, que nos permite produzir mais utilizando menos recurso, menos área. Então, com isso, a gente não tem competição, a gente tem, na verdade, uma integração dessas cadeias. E, Jorge, olhando para... Você falou da sua mochila, né, das moléculas de 10 anos atrás, né, do primeiro plágio. E olhando para frente, daqui a 5 anos, como que a Braskem enxerga esse mercado da bioeconomia, do plástico renovável e de tantos outros produtos que podem vir? Bom, Marcelo, você falou em inovação. Obviamente, a Embrapa é um player fantástico nisso e vocês são reconhecidos internacionalmente por causa disso. E parabéns para a Embrapa pelo todo esse trabalho. Do ponto de vista Braskem, como eu comentei, nós continuamos investindo em inovação e tecnologia para produzir novos químicos. Queremos alcançar aí até 2030 1 milhão de toneladas de produtos com conteúdo renovável. É o nosso caminho de transformação da indústria química. Para vocês terem uma ideia, o estudo que eu citei do ICCA conclui que seriam necessários um sexto de toda a produção de químicos ser feita a partir de renováveis. E se olharmos apenas para os polímeros, nós estamos falando de mais de 60 milhões de toneladas. Mais de 60 milhões de toneladas seriam necessárias para que a indústria química alcance a neutralidade, no ponto que alcançar a neutralidade, e essas 60 milhões de toneladas nós vemos como um grande potencial para o Brasil, graças a todos os atributos que cada um de nós foi comentando aqui em relação à produtividade da biomassa, a energia renovável do Brasil, empresários e empresas querendo avançar nesse ponto. Eu entendo que o Brasil pode ser um grande protagonista nesse aspecto como solução para a mitigação do que está acontecendo aqui, que nós estamos vivendo na prática. Excelente, gente. A gente está chegando aqui ao fim desse painel. Eu acho que a gente trouxe aqui elementos muito interessantes, né?
E só resgatando aqui alguns pontos, né? A gente falou aqui de transparência e responsabilidade em todas as cadeias, ou seja, trazendo essa questão também da responsabilidade social dentro dessa transição. A gente falou de incentivos à inovação, né, que fazem com que essa transição, né, aconteça de forma mais suave, porque isso tem um custo, né? Tem um custo financeiro, um custo de mudança de comportamento. Nós falamos de expansão sustentável da produção, desde a biomassa até a eficiência da indústria, né? E essa questão da escala e do reconhecimento, né? Desses produtos renováveis como parte da nossa solução para o futuro. Então, eu agradeço os que estavam aqui com a gente, participando desse painel, e agradeço a todos os painelistas aqui por essa excelente discussão. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo.